Muito boa tarde, Brasil. Semana passada foi uma semana agitada, né? Nós fizemos um programa aqui até para falar do agitamento, do que seria a votação da denúncia feita contra o presidente Temer, que todo mundo já sabia, né? Aonde ela chegaria, mas como na vida nós temos algumas surpresas, a gente resta aquela pequena esperança, ou restou aquela pequena esperança de que pudesse acontecer alguma coisa diferente. E eu imagino que o próprio presidente da República, mesmo sabendo que já tinha o número suficiente de parlamentares, né, para que ele não caísse nesse julgamento imediato do Supremo, ele também deve ter ficado lá naquela angústia que é costumeira, mano, velho. Quem tem, é uma verdade. Então não é fácil não, né? Mas a semana terminou, agora, coitado do presidente, né, passou mal, fez uma cirurgia, né, já deixou o hospital agora há pouquinho tempo, né? E a gente vai falar sobre isso numa semana praticamente totalmente diferente daquela da semana passada. Se a outra foi agitada, essa será de soneca mesmo, né? Faz um pouquinho ali, dormita um pouquinho aqui e vai ser desse jeito. Eu vou falar, até porque combinamos naquele programa que nós fizemos da Semana Agitada, que eles voltassem aqui. Meu amigo Rócio Barreto, cientista político, obrigado, né? Por ter lembrado, né? Marcar uma semana antes, cheio de compromisso, né? É verdade. Né? Obrigado, Celso. Obrigado, Yuri. Obrigado a você de casa. Celso, é sempre um prazer enorme poder estar aqui contribuindo nessas maravilhosas discussões. Eu chamo a atenção da sociedade para que elas tenham observado na votação que estava votando ali para saber se arquivava ou não o processo de denúncia contra o Temer. Verdade. Muitos deputados votaram pelo não, para que não arquivasse e continuasse as investigações, e muitos dos deputados votaram sim. Muitos deles tinham vergonha de falar o sim e simplesmente falava, voto com o relator. Vamos observar essas pessoas, a gente viu que reduziu o número... Aqueles que disseram assim, como é que é? Por ordem do partido... Por ordem do... Seguindo orientações do partido... Seguindo orientações do partido... Exatamente. Muitas vezes ele estava em desacordo, mas o partido até queria que votasse pelo não, mas ele votou pelo sim, por estar respeitando acordos firmados anteriormente. A gente vai desenvolver esse debate e muitos outros aqui no programa. Agora, a pergunta que se faz é se agora vai, mano, velho. Pelo amor de Deus, né? Tudo isso travou o governo, né? O governo não andava, não era para menos. Quem é que tem cabeça sabendo que está à mercê de uma possibilidade de julgamento e vai ter cabeça para governar? Você vê que as reformas ficaram tudo para lá e não se tem continuidade no governo Temer. Eu acho que essa é a grande pergunta. Agora vai? Vai, Yuri. Seja bem-vindo. Yuri Melo, jurista. Vamos lá. É um prazer estar aqui com o doutor Rócio, com um jornalista renomado, Celso Demarco. Satisfação estar com os telespectadores e as telespectadoras também. Eu resumiria isso na seguinte frase: e assim o Brasil caminha, triturando gente e transpirando alegria. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui hoje. Tá filósofo esse menino, né, rapaz? Hoje eu estou filósofo, né? Me veio essa inspiração e esse pensamento, penso que é assim que vai. Triturou, transpirando alegria, acalmou, as coisas parecem que estão normais, de fato não tem absolutamente nada normal. O Brasil continua com índice de desemprego altíssimo, né? Embora mostrem que a inflação está baixa, mas a economia ela não dispara efetivamente. E essa questão política é uma situação bastante complexa, porque também o tempo de governança do doutor Miguel Elias Temer, Lulia, né? Lulia. Tem Lulia no nome dele, né? Michel Lulia. O nosso presidente também é mais um ano. Mais um aninho aí, estamos já terminando. O que ele pode fazer? Ano que vem são anos de eleições. Eu já li algumas reportagens de que se votar a Previdência, as reformas previdenciárias são medidas absolutamente impopulares. E sendo eu medidas acho que impopulares... a Previdência já é uma coisa descartada, viu, Yuri? Se mexer, vai ser isso aqui, ó.
Um dos jornais de hoje, inclusive, depois a gente mostra aqui, né, fala exatamente, né, estão pensando só na idade, Rócio, Celso, e mais um tiquinho de alguma coisa. É verdade, porque o que a gente viu quando votava a questão de arquivar ou não o processo, isso aí não mexia diretamente com a população. A população não ia reagir porque não mexia diretamente com ela. Mas se for reformar a Previdência e isso mexer diretamente com a população, seja uma pessoa que está na expectativa de aposentar, seja uma que não contribuiu, seja uma outra que está a ponto de receber o benefício e tudo isso for mudado, aí sim vai mexer com as bases e os deputados não vão querer mexer com isso nesse momento. A reforma vai ser completamente insignificante da primeira proposta. Bem, o Temer já está em casa, né? Eu ainda há pouquinho estava vendo, né, de olho, né? Porque eu estou com uma matéria, que essa matéria foi feita no sábado, evidentemente, né? É pequenininha, cortei um bocado de coisa, mas é só para dar uma lembrada do que aconteceu com o presidente Michel Temer. Ele acabou de sair do hospital há pouco tempo, né? Já deve estar em casa e deve fazer o seu descanso merecido, vai aproveitar o feriadão e tudo mais, né? E aí a semana que vem deve ser uma semana corrida para ele, com certeza. Coloca essa matéria aí. Ele fez uma cirurgia para diminuir o tamanho da próstata e desobstruir a uretra. Também foi coletado material para uma biópsia. O médico responsável pela cirurgia disse que o presidente passa bem. Essa biópsia deu normal, quer dizer, ele era um processo de crescimento benigno, que nós chamamos de hiperplasia. A uretra está desobstruída e com isso a cirurgia não só vai permitir que ele volte a urinar normalmente, mas que ele não tenha mais esse quadro de retenção. O presidente Michel Temer vai ficar internado no Sírio-Libanês até segunda-feira, quando passará por uma nova avaliação médica e deve ter alta. Temer vai ficar de repouso na casa dele, aqui em São Paulo, e só retoma a agenda em Brasília na quarta-feira. Tomara que esteja tudo bem com o presidente. O que o país não pode viver sem presidente agora. Até porque o que seria o substituto imediato, né? Que é o presidente da Câmara, está viajando, acho que 9 dias lá fora Exatamente. Aí o país ficaria sendo administrado por aquele jovem deputado do Maranhão. Agora, Celso, essa questão do presidente Temer, eu também torço pela recuperação dele, jamais, como cristão, poderia querer amaldiçoá-lo por ele estar enfrentando esse problema. Agora, de volta ao país, ao Brasil, de volta à presidência da República, é necessário que ele tome medidas enérgicas, porque a gente vem sempre falando aqui de economia. A economia é feita em ciclos. A retomada dessa economia que vem depois desse ciclo que aconteceu em todo o mundo, atingiu também o Brasil, a gente vem sofrendo essa questão econômica. O Brasil não está tendo uma retomada como deveria ser retomada. O crescimento para o ano que vem, a gente poderia pensar em 4,5% e a gente vai ficar somente em 2,5%. Doutor Yuri aqui falou claramente que a questão do desemprego ainda não deslanchou. O desemprego é alto e caminha na casa de 10, 11% do corpo efetivo de trabalho. Isso é grave. Com a reforma trabalhista que entra em vigor agora a partir do dia 11 de novembro, isso daí vai piorar um pouco mais, porque os empresários vão ter condições de fazer aqueles contratos por hora de serviço e isso aí deixará muita gente de fora do mercado. Inclusive, eu queria fazer uma observação, concordo com o doutor Rossi também, e todos os senhores hão de concordar comigo. Claro, a gente não está aqui para desejar mal para ninguém. Morra, nada disso, né? Pelo contrário. Somos cristãos, claro, a gente deseja saúde. E minha mãe me ensinou uma coisa importante: tudo aquilo que a gente deseja de bom para outras pessoas, isso vem dobrado para nós também, e de ruim também. Então, desejar sempre o bom. Mas uma observação que eu faço é o seguinte: esses grandes governantes, né, que detêm o poder do Estado, com altos salários e suas benesses, helicópteros, aviões à disposição, você vê, ele teve um problema de saúde onde ele foi para o Sírio-Libanês. O pobre coitado que ganha um salário mínimo, ele fica 2, 3 anos, morre na fila do SUS e não consegue fazer uma raspagem de próstata igual o presidente da República
fez. Então, se é bom, presidente, né, os senhores governantes, você ter o seu problema resolvido, exatamente com o dinheiro do povo sofrido brasileiro, porque quem paga os salários dos senhores somos nós, o povo aqui, que enfrentam as filas do SUS, seria bom olhar um pouco mais, né, doutores, para a questão da saúde. Então, por que o presidente não foi no hospital público, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, para fazer o mesmo procedimento, né? Então, essas perguntas, às vezes, aqui eu faço, esses questionamentos, né, Celso, que a gente faz, porque... Quando o Tancredo Neves teve aquele problema, para onde ele foi? Para o hospital de base. Hospital de base. Exatamente. E eu sempre dizia, se eu tiver um piripaque, me leve para o hospital de base. Por favor, hoje já não me leve mais. Pois né? Embora o hospital de base tenha hoje os melhores cardiologistas de Brasília, ainda estão lá. Como esse médico que apareceu aí, que fez a cirurgia do Temer, né? Você vê que é médico que tem história para contar. Eles são médicos de rede pública também. Entendeu? Também, amigo. Já foram. Também, amigo. Mas não tem os equipamentos necessários para poder fazer o trabalho. E quando tudo tem... pifado, tudo queimado, quando tudo não quebrado. Estão queimados, estão encaixotados. Aí fica lá, encaixotado, parado, ninguém sabe operar. Aparelhos de 2, 3 milhões de reais. Até ficar obsoleto. Exatamente. Então, assim, eu espero que, não sei se essas pessoas sentem isso, né, na alma, no físico, de saber que você está sendo bem atendido num sírio-libanês, mas você ter o coração e a humildade de saber olhar que... Quantas pessoas não têm um problema, às vezes, que você tem e, nesse exato momento, estão morrendo por coisas tão simples, né? Agora o presidente Temer, depois dessa, né, que a recuperação seja rápida, ele vai ter que começar a governar para valer, porque já não governa há um bocado de tempo. Aí vem o Correio Brasiliense de fim de semana agora falou, né? Planalto prepara retaliação a infiéis. Ou seja, aqueles que votaram contra o presidente Temer, né? E contra até os próprios partidos. Um de vocês citou isso. Só fazer uma observação, eu realmente até lhe interrompendo, porque eu não consegui conter. Eu vi essa reportagem e vi essa palavra infiéis e lembrei de Estado Islâmico. A gente está vivendo, por acaso, algum Estado Islâmico aqui nesse país. Alguma briga de infidelidade é essa, né, mano, velho? Toda hora utilizam essas palavras, infiéis, como se... O duro que ele vai caçar um bocado de gente aí, mano, velho. Os indicados, os QIs, né? Que é quase sempre esses parlamentares. Por que chamam de infiéis? Porque são pessoas que já se beneficiaram com o governo, fazem parte da base governamental, entraram na distribuição de cargos, têm os seus principais, né, QIs ali dentro desses cargos. E vão cair como caíram na primeira votação, alguns, não vão? Vão cair, sim. A gente viu que houve uma queda significante do número de apoiadores do presidente Michel Temer. A gente viu que houve um crescimento, tanto pela divulgação, seja pelas fitas do Funaro divulgado, que envolvia muitos deputados, que poderia citar mais alguns deputados, como foi o caso do deputado da Bahia, que foi citado dizendo que ele foi usado para compra de votos pelo impeachment, apesar dele ainda ter votado com o presidente. Muitos outros, Celso, votaram contra, estranhamente, porque não queria fazer exposição, muito menos trair a base. Aqui no Distrito Federal, só houve 2 deputados que votassem pela continuidade do processo, que ele fosse investigado e não fosse arquivado. Foi Érica Cocai e Augusto Carvalho. Os outros 6 deputados aqui do Distrito Federal votaram a favor do presidente Temer. Isso a gente não pode aceitar, porque você não estava votando por nada inconsequente. Você estaria dando condições do Supremo Tribunal Federal investigar, dando ampla defesa ao presidente. Caso não houvesse nada, ele seria retomado ao cargo. Muitas pessoas, inclusive nessa votação, falaram: não, o presidente vai receber da justiça o que ele merecer. Se a justiça achar por bem, vai condená-lo, vai processá-lo. Isso depois dele terminar o mandato, a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Todos nós sabemos, está aqui o doutor Yuri, que pode informar melhor que juridicamente o presidente não vai ser processado, muito menos condenado até 2050. Se por acaso ele ainda estiver vida nesse momento, ele não terá nenhuma investigação e não vai ser vivo. Aí vem também a base aliada, assim como vai haver uma punição dos infiéis,
né? Vai ter um agraciamento, a base aliada, né? também, que é o agraciamento, né? E o que é que eles estão querendo? Segundo a Folha de São Paulo, está aí, ó. Aliados querem que Temer antecipe reforma ministerial. E ele mostra aqui, a Folha mostra, né? Nada mais, nada menos do que 17 cargos que serão abertos de ministros que devem sair em abril para poder concorrer. Exato. Então eles estão querendo antecipar isso para este ano ainda. Uhum. Seria uma boa para o presidente Temer formar uma base agora de ministros em que ele possa confiar, e que vai tocar o ano que vem, cargo. já que ele não vai ter candidato a nada. Poderia ser uma estratégia usada por ele, mas muitos desses que serão candidatos vão querer permanecer no cargo até o período de desincompatibilidade, que, se não me engano, vai até o final de março, início de abril. Isso, né? São 6 meses. Em abril eles têm que se deixar, porque eles querem um pouco mais de visibilidade próximo às eleições, para mostrar para a sua base que estava num cargo de destaque e era visível, inclusive para as pessoas reconhecerem o trabalho que eles podem fazer. Muitos desses não vão concordar, porque o que eles querem não é somente dinheiro, eles querem o status de estar aparecendo na televisão como ministro de Estado, como o ministro que levou... executou uma emenda parlamentar num município específico, onde ele vai concorrer ao cargo, seja de deputado, de governador. Eu acho, inclusive, que essa questão do presidente Temer ser processado depois que terminar o mandato dele, eu acho isso praticamente possível, porque dentro do Código de Processo Penal nós temos uma regra interessante. Uma vez você arquivado o inquérito ou a ação penal pública do Ministério Público, isso só pode vir a ser desarquivado novamente se houverem fatos inéditos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se algum promotor de justiça quiser processar o presidente depois, ele vai suscitar essa argumentação que eu estou falando aqui, aí é mais 30 anos para o Supremo discutir isso aí, se... só fatos inéditos ou os fatos anteriores de 1, 2 anos atrás. Então, ainda tem esse detalhe. Embora a lei determine que ele... é uma gracinha, né, mano, velho? Embora a lei determine que poderia, nesse caso do presidente. Mas eu penso que ele nunca mais vai ser processado por nada nesse mandato dele. Nada. Nada. Não vai chegar nem a 2050. Até porque o ano que vem não vai falar em outra coisa, a não ser eleição, né, mano, velho? Verdade. Você vê, já estão falando agora, né? Já tem gente se articulando aqui e tudo mais. Você vê que em Brasília estão proseando, parece que os partidos as cúpulas nacionais já estão interferindo, né? Exatamente. E vai acontecer uma série de coisas. Né? O PTB, por exemplo, o Jefferson disse que o Alírio vai ter realmente o candidato, que era um dos 5 que estavam conversando, né? Mas já vai fazer voo solo. O Isalcim pode ser mais uma vez, como diz o outro, eliminado, né? Por quê? Porque parece-me que o PSDB, lá por cima, está fazendo um acordo com o PSB, e aí, resultado, Lourdinha poderia sair, Maria de Lourdes Abadia, né? A Lourdinha fica por conta do conhecimento, né? Sairia como vice do Hollenberg, mais uma vez ela como vice. Brincadeira, pode mudar uma série de coisas, né, mano? Para federal, você acha como é que está aí a situação aqui no Distrito Federal? É difícil você falar isso. Nesse momento é difícil. Não é muito difícil? Nesse momento é difícil, porque eu acredito que ainda vai acontecer muita coisa até abril. Abril porque... Antigamente, doutor Yuri... O senhor é dessa área, mais craque. Antigamente, vou aprender aqui. Era necessário a filiação partidária 1 ano antes das eleições. Então, já passou esse período. Já estabelecia, né? E exatamente, você já sabia, dava para fazer um desenho do cenário. Verdade. Hoje é somente 6 meses. É o mesmo período de desincompatibilização. Por exemplo, o Isalcim sendo lascado, porque não tem outro nome, não, dentro do PSDB. Exato. Né? Ele poderá sair desse partido e ir para um outro partido, inclusive, e fazer o seu desejo, que é de ser candidato a governador. Exatamente. Inclusive, ele pode sair do partido sem sofrer a questão da infidelidade partidária, sem ser processado, porque vai ter a janela.
Não, porque vai ter a janela agora em março. Então. Em março tem a janela, vai começar aquele troca-troca. Depois dessa janela partidária, que para mim é vergonhosa, é pornográfica essa janela, depois que acontecer essa janela, aí a gente começa a fazer os desenhos. Por isso que eu falo que nesse momento é prematuro a gente fazer qualquer análise. Porque tudo vai ser desenhado até março. Ninguém pode dizer eu sou, então. Nesse momento, não pode dizer eu sou. Pode usar daquele instituto que eu sou pré-candidato. Exatamente, sou pré-candidato. O instituto que foi criado com a mini-reforma em 2015, que é o instituto da pré-candidatura. Eu sou um pré-candidato para as eleições. Falar em pré-candidato, saiu agora, coisa de 2 dias atrás, uma nova pesquisa Ibope, né? Exato. E o Lula, de novo, está na frente, né, mano? Eu estava olhando. Luiz Inácio Lula da Silva lidera a pesquisa de intenção de voto para a eleição de 2018. Isso para presidente da República, essa pesquisa é realizada pelo Ibope. Levantamento do Instituto aponta o petista com um mínimo de 35% e máximo de 36% das respostas dos entrevistados. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Pegamos essa matéria, pegamos do Lauro. Né? Na segunda colocação aparece o deputado federal Jair Bolsonaro, com um mínimo de 15 e máximo de 18, oscilando nas diversas pesquisas. Né? Menos da metade. Né? Depois vem Marina Silva, a terceira colocada na pesquisa, variando entre 8% e 15%, de acordo com o cenário proposto. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 22. Total de 2.002 pessoas participaram do levantamento, com representantes em todos os estados do país. A margem de erro de 2 pontos percentuais. E vem aí, como diz o outro, vários cenários. Verdade. Mas no cenário que o Lula está, é cabeça com 35, mais do que o dobro do segundo colocado, Marvel. Se abusar, se somar os votos dos demais candidatos, é capaz de não chegar aos 35, 36 dele. Porque quem vota em Lula não vota em Bolsonaro. Pelo contrário, né? Tanto é que eu tentei buscar, parece que está travado, você não viu isso em lugar nenhum, basicamente. Eu vi uma notinha no Correio Brasiliense de hoje. Saiu no Correio, saiu no Globo também. Isso, também, o jornal O Globo, sim. Né? Mas falando de segundo turno, é onde ele poderia, por causa da direita, somar, ele teria um contrapasso ali com o Bolsonaro, que se chegasse a um segundo turno com ele. Mas mesmo assim, quem conhece o pretenso candidato e sabe a lábia que ele tem, né? E como ele é bom de televisão, e como ele é bom principalmente de palanque. Exato. E ele já começou a usar desse instituto da pré-campanha. Eu sou pré-candidato, eu sou pré-candidato, eu sou pré-candidato. E tem rodado todo o Brasil. Inclusive, me parece que é hoje que ele está em Belo Horizonte, né? Acho que parece que é hoje que ele vai estar em Belo Horizonte. E ele vai estar falando. Cidade do Aécio Neves. O Aécio Neves também está priorizando fazer uma campanha mais estadual para ganhar um pouco mais de destaque. Olha o que Minas Gerais está fazendo, inclusive, com o PSDB, que também já está rachado, né? Já. Mais do que rachado. E eu acho que, inclusive, essas votações foi das denúncias do presidente Temer, tanto na primeira e a segunda, pior ainda, né? Houve um rachide violento. É um sinal, exatamente. Prefeitos da base de Temer prestigiam Lula em Minas Gerais. Já vi notícias em outros sites e tudo mais, dizendo que eles simplesmente fecharam com o presidente Lula. Vão apoiá-lo numa candidatura. Isto, se o Tribunal Regional Federal, acho que de 4ª região, que é o que cuida lá de Curitiba, me corrijam isso, não referendar a condenação do juiz Sérgio Moro. Porque se referendar essa decisão, aí cai na lei da ficha limpa e acabou Lula para a eleição. Não, como o professor falou, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tem que esperar o famoso mês de abril. Isso, o mês de abril, porque a gente vai saber quem mudou de partido, quem não mudou de partido, para saber como vai ficar os desenhos. Quem são os cabeças que podem assumir chapa para o executivo, para o executivo estadual e possivelmente uma candidatura ao executivo federal. Então a gente tem que esperar acontecer essa janela, essa troca de partido e saber como vai permanecer
essas pessoas que vislumbram uma candidatura em 2018. Vamos ver vários cenários, alguns cenários aqui proposto pelo Ibope, né? Simulação feita pelo Ibope aqui, com a participação do Lula, ele chegaria na frente com 35%, Bolsonaro com 13%, Marina Silva com 8%. Na sequência aparece Alckmin com 5%, Luciano Huck com 5%, Dória com 4%, Ciro Gomes com 3%, Álvaro Dias com 2%, Ronaldo Caiado aparece com 1%, Chico Alencar também com 1%. Henrique Meirelles, João Amoedo, do Partido Novo, ficam com 0%. Votos brancos e nulos somam 18%. Não sabem ou não responderam, atinge 5%. Cenário 2, um cenário apresentando Fernando Haddad, né, como candidato no lugar do Lula, concorrendo no lugar do presidente Lula, né? Mostra Jair Bolsonaro e Marina Silva empatados na primeira colocação com 15 cada. Na sequência vem Luciano Huck 3, Ciro Gomes 7, Geraldo Alckmin 7, João Dória 5, Álvaro Dias 3, Henrique Meirelles, Fernando Haddad, Ronaldo Caiado, Chico Alencar e João Amoedo, 1% cada um, né? Brancos e nulos somam 28 e não sabem ou não responderam 6. Na pesquisa espontânea, aquela que se chega e pergunta, o que você vai votar o ano que vem? Você diz um nome lá, né? Ninguém força absolutamente nada. Na pesquisa espontânea, quando o Ibope não apresenta nomes para que o entrevistado escolha, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva é o mais citado com 26%. Bolsonaro, mais uma vez, aparece na segunda colocação, agora com 9%. Marina Silva fica em terceiro com 2%. Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, João Dória, Dilma Rousseff, Michel Temer foram lembrados e citados por 1% cada um deles, né? Outros nomes que foram citados por menos de 1% de entrevistados, que somam 3%. Não citaram aqui. Brancos e nulos atingem 26% e não sabem ou não responderam 30%. Muita quando coisa, é espontâneo, né? Exatamente. Porque a pesquisa é feita da seguinte forma, Celso. Você não vai lá e fala assim, em quem você vota para presidente? Lula, Alckmin, Luciano Huck. Você pega um disco e coloca o nome de todos. Aí você roda esse disco para saber em qual candidato que aparece primeiro. Aí, por exemplo, começa o Luciano Huck, você vota, não, você vota, aí vai rodando esse disco para que não seja uma pesquisa viciada. E na espontânea é realmente espontânea. Direto, né? Em quem você votaria para presidente? Lula, Marina, e por aí vai. Então as pessoas não se confundem. E 30% eu acho até baixo, nesse momento de pesquisa. Assim. Porque foi feita uma pesquisa aqui no Distrito Federal há uns 4, 5 meses atrás, em que somente 11% sabiam quem votar. Os outros 89%, indeciso, branco, nulo, e não sabiam. Você tem que definir realmente. Essa verdade, exatamente. Né? Oi, Maria Rosa, boa tarde, querida. Rosa? Boa tarde, Celso. Diga, querida. Boa tarde. Celso, o negócio é o seguinte, o eleitor, ele tem que prestar bastante atenção, porque a quadrilha é grande. É verdade. E não acaba com a Lava Jato, não. É verdade. Eles vão fazer de tudo para ir na próxima eleição. Só que o brasileiro foi esse ano usando muita droga, está com déficit de memória. Porque ninguém pode falar que não tem quem votar, porque tem isso aí Bolsonaro, e nós que somos Bolsonaro, vamos fazer de tudo. Ela é. Logo na primeira eleição, para não ter nem segundo turno. Eu já estou trabalhando para isso. Olha, menina. Então, tá vendo? Celso, eu posso responder a Maria Rosa? Diga, obrigado, viu, Maria Rosa? Gosto demais de ouvir a Maria Rosa. Maria Rosa, eu concordo em gênero, número e grau no que você diz respeito, que a quadrilha está aí e pode voltar a qualquer momento. Eu escrevi um artigo, Celso, e que o nome do artigo é o seguinte: nada muda a política se não for através da política. Então, Celso, a gente vê aí muitos candidatos que não podem ser candidatos por estar com problema na justiça, estar inserido na lei da ficha limpa. Eles colocam o filho, colocam a esposa, colocam o sobrinho. A gente viu
Isso especificamente aqui em Brasília. Houve pessoas que colocaram a esposa, candidatos que colocaram os filhos por estar impossibilitado. E por aí, essa máfia continua, como disse a Maria Rosa. A máfia ainda está solta, os bandidos vão continuar se a gente não tomar uma posição. O que a Maria Rosa está fazendo, ela defende um candidato ela está lutando por esse candidato porque ela acredita. Claro. Então as pessoas têm que fazerem isso, lutar e defender um candidato por quem acredita. Não tentem renovar esse Congresso que aí estão. Todo mundo viu como está, esse Congresso não representa ninguém. E não deixe que eles coloquem os representantes deles mantendo o coronelismo. Isso que eu quis dizer, Martinho. O que eu acho interessante, Yuri, é o seguinte, o brasileiro tá de olho em tudo aí. Não é fácil não, amigo. Você viu essa pesquisa do Paraná, falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Sim. Amigo, levantamento do Instituto Paraná Pesquisa mostra o nível de rejeição aos ministros do STF. E para mostrar essa rejeição, no sábado, 2 deles foram atomatados em São Paulo. Bota a matéria aí. Na entrada de um evento em São Paulo, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes foram recebidos por um tomataço. As marcas ficaram na calçada. Porque o Gilmar Mendes está contra a Lava Jato, a maior operação contra a corrupção do mundo. 52% dos brasileiros não simpatizam com nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. As entrevistas foram feitas online entre os dias 21 e 24 de agosto, com 2.640 brasileiros. A rejeição de mais da metade da população do país é normal, segundo o ministro Gilmar Mendes. Eu compreendo a eventual rejeição, mas isso não significa desrespeito à instituição e nem que ela tenha que acabar. É porque é uma função realmente difícil de ser compreendida pela população em geral. Diante de um parlamento que é totalmente inepto, né, diante de casos de corrupção, o próprio STF ele começa a ganhar força política e não deveria ter. Ainda segundo a pesquisa, a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, é a que desperta o maior índice de simpatia, 20%. E o ministro com menor simpatia da população é Dias Toffoli, com 0,3%. Carmen Lúcia e Dias Toffoli são mais discretos, pouco aparecem. Quem costuma ser sempre lembrado é mesmo o ministro Gilmar Mendes, algumas vezes envolvido em polêmicas como a desta semana, quando bateu boca com o colega e também ministro Luiz Roberto Barroso. O plenário do STF discutia sobre a extinção de tribunais de contas de municípios do Ceará. Gilmar Mendes citou como exemplo a má administração fiscal do Rio de Janeiro, terra de Barroso, que rebateu citando o Mato Grosso, onde Gilmar nasceu. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas assim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Ao comentar a pesquisa do Instituto Paraná, Gilmar Mendes disse não concordar com o resultado, que lhe atribuiu apenas 1,6% de simpatia. Não acredito que seja assim. Ando aqui em São Paulo e todos querem tirar foto comigo. Eu acho que essa pesquisa está equivocada. Tá bem, né? A selfiezinha, né? Tem gente que solta, né? Eu sei que você tá ávido, pai, mas deixa eu atender o Zé Almeida, que me informaram que ele estava no telefone assim que eu chamei a matéria. Tomara que ele esteja esperando. Zé Almeida, boa tarde. Oi, José. Olá. Diga, querido. Oi. Boa tarde. Tudo bom? Graças a Deus. Diga aí. Bom, a princípio eu quero parabenizar a banca, né, que está discutindo muito bem o cenário político no Brasil atual. Infelizmente, nada muito agradável a população brasileira. Eu vi que desde o início da colonização nada mudou até os dias atuais. Infelizmente, continuamos escravos dos senhores, né, do branco agora, que são chamados doutores, que continuam escravizando a população de um jeito mais educado, vamos dizer assim. Tá bem, ó. Então, como eu moro em Aracaju, a região Nordeste é uma região muito sofrida, sobretudo pelos mandantes, vamos dizer assim. Estou em Aracaju, mas eu sou baiano, de uma pequena cidade chamada Fátima, na Bahia.
Recentemente, o prefeito da nossa cidade baixou um decreto onde ele exclui 2 letras, F e G, do plano de carreira do magistério. Imagina você, um professor, na região nordeste do Brasil, no nordeste também da Bahia, que ganha ou recebe seu salário muito inferior a R$1.000. O prefeito retroage esse salário. O professor está ganhando agora R$400. Meu Deus. Eu sou um dos professores, mas eu tenho um título de mestre já. Do meu salário eu dou R$13.000 uma só vez. Meu Deus, que é isso? No mínimo revoltante. Verdade. Aí eu fiz uma comparação hoje, que nós temos 3 pessoas iguais. O Michel Temer, prefeito da minha cidade, chamado Sorria, e o secretário de Educação, chamado Gilberto. Tá. Oh, meu Deus do céu. Deu para entender, né? Meu Deus. Rapaz, já pensou uma pessoa, R$400 por mês, mano, velho? Eu sou do tempo do R$1.000 ainda. Tempo que o R$1.000 comprava as coisas, né? Exatamente. Então tem que mudar um tempo real mesmo, né? R$400. Tinha rentabilidade, né? Já pensou? Mas enfim, eu queria primeiro lembrar aqui da Maria Rosa, né? Que ela deu um sorriso até bastante interessante no finalzinho, né? Que ela tá lá na luta pelo candidato dela, mas é isso mesmo, a gente começa a mudar o país no município, porque o Brasil é um país municipal. Então, você que está no seu município que começa a defender o seu candidato diferenciado para que você possa efetivamente fazer a renovação. Essa questão do Supremo Tribunal Federal no Brasil é uma coisa muito interessante. Primeiro, que para ser ministro do Supremo, está na Constituição isso que eu estou falando, senhores. Você não precisa nem ser formado em direito, embora todos que aqueles lá estão são formados em direitos, né? E outra coisa, a forma de você ter acesso ao Supremo Tribunal no Brasil não é através de concurso público, não. É indicação política. E quem elege, né? E quem elege numa dobradinha entre Senado Federal e Presidente da República. É assim que funciona. É porque um indica, o outro tem que aprovar. Né? Então é uma dobradinha entre eles. É totalmente político, né? A forma de acesso ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não depende de maiores qualificações, apenas de uma posição ilibada e um notório, entre aspas, saber jurídico. Aí cada um tem o seu. Veja que notório saber jurídico e posição ilibada são coisas bastante subjetivas. O cara, não há uma exigência de mestrado, de doutorado, não há exigência nem de uma pós-graduação. E muito menos, como eu disse, do curso de Direito. Então, obviamente, que aqueles membros que assumem a Suprema Corte, como eu vi na entrevista, existe a característica política também. O julgamento, embora não seja só jurídico, ele tem um viés político, quando, na verdade, deveria ser só jurídico. E as decisões políticas caberiam aos outros poderes aí, o executivo e o poder legislativo. Então, essa forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal eu acho muito problemática, viu, professor Rossi? E outra coisa, você entra e fica lá a vida inteira. Ora, os demais poderes, como o executivo e o poder legislativo, você é eleito pelo povo. Né? Então, no Supremo... E tem um período, você pode até ser reeleito, mas tem que passar pelo crivo do povo. E no Supremo, você não tem processo eleitoral algum. Existe uma corrente doutrinária, né, de estudiosos que entende que o mandato de um ministro do Supremo deveria ser pelo menos 10 anos, depois fazer uma renovação jurídica. E ainda tem a questão também do 5º constitucional, né, que também são advogados. A cada 5 rodadas de ministros, de juiz, você escolhe um membro ali que seja o representante ou do Ministério Público ou que seja representante da advocacia. Isso nas magistraturas anteriores ao Supremo, na Justiça Federal, nos tribunais de justiça. Alguns justificam esse tipo de eleição dizendo que é para se trazer, né, um pouco da visão da advocacia ao tribunal também. Enfim, várias coisas têm que ser modificadas, né? Eu acho que essa questão tem que ser revista. Não sei se funciona muito bem aqui no Brasil não, viu, Celso? Tudo no Brasil tem que ser pensado, repensado, pensado. Não é fácil não. Ô Silvio, boa tarde, Rio de Janeiro, né, Silvio? Pois não, Silvio? Alô? Tô sem retorno, Edson.
Tenta ver se caiu, se ligar de novo, avisa que a gente interrompe um de nós aqui, quem estiver falando, para poder atender o Silvio lá do Rio de Janeiro. Celso, eu concordo com o professor Yuri aqui, ele deu exemplificação jurídica de como são eleitos os ministros do STF, que muitas vezes não representam a sociedade em nada. Está lá simplesmente para representar, seja um presidente, seja o Senado, que o sabatinou, fazendo perguntas que anteriormente preparadas para que ele não ficasse em nenhuma saia justa. A gente vê que há um viés político disso daí. A gente viu ali os ministros discutindo que um prendia juiz, mandava prender juiz e o outro mandava soltar. A gente vê que ali eles não têm uma linha de pensamento ou uma linha de atitude dentro do Supremo semelhantes. Deixa eu atender o Silvio. Vai lá. Depois você complementa. Silvio, boa tarde. Diga, Silvio. Pronto, boa tarde. Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Oh, que pena. Caiu. Que pena, tá caindo querendo direto, bater um papo aí com a gente, né? E eu não sei, rapaz, eles não colocam mais. Você viu que o telefone tá dando sinal de que, né? Quando ele faz pi, porque outras pessoas estão tentando ligar. Eu tô achando que tem uns meninos aí chamados Edson que não tá atendendo direito esse telefone, viu? É brincadeira, amigo. Pois só terminando o raciocínio do professor, do doutor Yuri aqui, que deu a explicação jurídica de como acontecem os fatos. Mas muitas vezes não representa, não há concurso, não há uma lista tríplice para que a gente possa ter pelo menos uma expectativa de que vai entrar um menos ruim, um que vai representar a população em si e não atender as exigências e os mandatos das pessoas que o indicaram para estar ali. A gente vê isso, infelizmente, há isso no Supremo, eles votam em desacordo. A gente viu aí agora a questão do Aécio Neves, que poderia ser julgado, o pedido de prisão poderia ser feito pelo STF ou caberia ao Senado. A gente viu aí que ficou empate. A presidente Carmen Lúcia foi lá e, numa decisão política, disse que caberia ao Senado decidir sobre a prisão ou sobre o pedido de investigação do senador Aécio Neves. A gente viu que o processo, o pedido do STF foi arquivado e, mais uma vez, comprovadamente, porque o senador Aécio Neves teve provas, houve fatos ali. Não foi somente uma falácia, né? Tá bom. Também do Rio de Janeiro, mas agora é o Severino. Severino, boa tarde. Será que caiu também, rapaz? Severino? Pelo sinal do toque que deu ali, foi queda de... tá com problema de telefone, né? Mas deve ser no nosso, porque do Rio de Janeiro, 2 quedas, é complicado. É bom chamar o nosso amigo lá para dar uma olhada. Está tendo algum problema lá de tiro nas torres de transmissão, né, lá no Rio de Janeiro? Porque a situação lá de repente sobrou lá, né? Completamente fora de controle. Praticamente a sociedade do Rio de Janeiro está sendo dominado, refém pelo crime organizado naquela cidade. E triste, não há uma atuação realmente rigorosa. E como é que se tem atuação rigorosa no Rio de Janeiro? Não é chamando o traficante para conversar, não. É chamando para prender. E se a polícia não tem o recurso necessário para fazer essa intervenção militar, que as Forças Armadas entrem. Mas não é com 2.000, 3.000 soldados, não. É com 300 mil soldados dentro do Rio de Janeiro. A gente sabe que a população está em risco, né? Mas mais risco ainda a população vai ficar se os traficantes de drogas continuarem dominando as favelas. A gente sabe e tem essa consciência. Existem momentos que a discussão e que o diálogo não se resolve mais. É realmente você ir com a força bruta e a necessidade da força bruta no Rio de Janeiro, porque as pessoas, Celso, professor Rossi, estão sendo exterminadas no meio da rua. Que dirá os policiais? Nesses últimos dias, 5 morreram num dia só. Os policiais do Rio de Janeiro estão sendo executados. Executados porque não existe uma política pública de segurança favorável, de combate favorável, uma política de gestão, e fica só em retórica em televisão, achando que o povo brasileiro é besta, é bobo, vendo um genocídio daquele ali no Rio de Janeiro, que é inadmissível. Mandamos 3 soldados. Não. Mobilize o Exército Brasileiro, a Aeronáutica Brasileira,
a Marinha Brasileira e toma de conta dos morros. Lamentavelmente vai ter que fazer isso. Mas eu tenho certeza que a população vai aprovar. Toque de recolher, medidas de exceção vão ter que ser tomadas. A grande maioria de quem mora nesses locais, amigo, é de gente trabalhadora. Pois é, rapaz. Exatamente. É de gente que rala como a gente. Não, né? 90%. Então, e essas mais, pessoas estão eu acho que mais. As crianças sendo mortas dentro de colégio, tomando tiro dentro de casa, no seu quarto quando chega. Na hora do almoço, toma um tiro na cabeça, na perna, no corpo. Quer dizer, e aí manda uma quantidade de policiais insuficiente, uma quantidade de soldados insuficiente e não resolve, parece uma brincadeira. Não é isso. É força bruta. Não tem outra saída para o Rio de Janeiro naquelas zonas de conflito mais graves. Senão, os traficantes, outro dia eu estava refletindo sobre isso, daqui a pouco vão tomar a sede do governo do Rio de Janeiro, se deixar. Porque começa isso, assim. Né? Que outros lugares eles já invadiram e tomaram conta, né? É triste, mas é verdade. Daqui a pouco estarão furtando, que nem o Estado Islâmico fez. Não, e outra coisa, os caras estão exportando agora a violência para outros estados brasileiros. Né? Inclusive a nossa Brasília aqui, ó. Prenderam um aqui, né? Acho que em Águas Lindas. Prenderam, verdade. Né? Estão exportando, os caras estão comandando daqui de Brasília, do entorno de Brasília aqui, comandando Rio, São Paulo, e esse pessoal se entende, né? Inclusive, eu queria até esclarecer ao nosso telespectador que a PM, a Polícia Militar do Brasil, ela é força auxiliar das Forças Armadas. Ela é força auxiliar. A que vem realmente garantir a soberania nacional e a segurança nacional é a Força Armada, é Exército, é Marinha e Aeronáutica. Você não pode jogar a obrigação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em cima dos policiais militares, porque os pobres policiais militares brasileiros não têm a infraestrutura, não tem blindado, não tem ponto .80, não tem lançador de míssil, para enfrentar uma bandidagem que é bandidagem de guerra. Nós não estamos enfrentando um bandido com 38. Estamos enfrentando um bandido com a AK-47, com a R-15, que está com um lançador de morteiros. Como é que um policial, coitado, que ganha 2, 3 mil reais por mês, vai conseguir enfrentar um cara desse no Rio de Janeiro? Então, senhores militares, a obrigação é dos senhores. Não deixem os nossos policiais militares morrerem, sendo que vocês deveriam cumprir com o que vocês devem fazer, não braço cruzado, lá no Rio de Janeiro. É verdade. Desculpa até a minha... Não, amigo, é ótimo que você tenha falado isso. Porque eu não consigo mais segurar. No Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro é enorme. Os comandos do Exército e nós estão todos estamos lá e ficam olhando isso. Eu imagino morar no Rio de Janeiro hoje, o quão complicado é, mano, velho. Para a cabeça do cidadão que mora lá. É verdade. Com que segurança você sai de casa, com que perspectiva você sai de casa, né? E com que cabeça você volta para tua casa. Será que eu vou chegar? É brincadeira, mano. Arremata aí, Rócio. Né? Acho que sobrou um minuto e tiquinho para você. Já acabou, professor? Quando o programa é bom, mano, velho. Então, sobrou até vídeo aqui, ó. Eu endosso as palavras do doutor Yuri, Celso, e espero que tome providências com relação ao Rio de Janeiro, porque, como você falou, é um estado de pessoas boas, trabalhadoras, que esperem do Estado, esperam do aparelho estatal as seguranças que elas necessitam, que o Estado as proteja e dê condições dela sobreviver e estudar, trabalhar, sem essa intervenção do crime organizado, que já ultrapassou todos os limites, na minha opinião. E a você de casa, pense bem como você vai votar, para que a gente possa escolher representantes que não deixem que o crime organizado tome conta do Rio de Janeiro e nenhum lugar do nosso país, que a gente tenha uma representação séria e que contemple a maioria das pessoas com políticas públicas que atendam todas elas, seja na saúde, segurança e tudo isso. Um forte abraço em cada um de vocês. Obrigado por ter vindo mais uma vez, Rócio. Yuri. Pois é só reforçar, né, que as forças militares cumpram com sua missão constitucional. Não estou dizendo aqui em golpe de Estado, vai tomar isso, não é nada disso. Faça o cumprimento e não deixe as forças auxiliares serem exterminadas como estão sendo exterminadas no Rio de Janeiro. Tenham consciência, senhores líderes militares. Pelo menos isso. É o mínimo que os senhores podem ter em cumprimento da Constituição Federal Brasileira em prol do povo do Rio de Janeiro. E é o que o povo brasileiro espera. Exato. Quando o povo brasileiro diz que, às vezes, quer o retorno das Forças Armadas, ele quer exatamente o exercício de poder que tem as Forças Armadas para agir num caso como esse. É isso aí.
Obrigado por terem vindo. Obrigado. Caso você faça a sua cirurgia, meu querido doutor Yuri, né? Que papai do céu coloque a mão e seja tudo bem. Yuri está com um probleminha de coluna, né? E parece que indicaram a ele aqui, quando estava batendo papo conosco, de que está a cirurgia para ser agendada. Né? Eu tenho que ir no hospital pegar agora e vou... Já vai agendar. Tudo bem. Seja feliz. Amém. Obrigado. Obrigado a todos. Tá bem? Vamos orar bastante pelo amigo. Um grande abraço para você.